Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos resolver um exercício sobre imposto do rendimento das pessoas singulares, ok? Esse é mais um exercício dos vários exercícios que irei partilhar no canal sobre o imposto do rendimento das pessoas singulares. Sem mais estender essa introdução, vamos para o motivo que nos levou ao vídeo. Considere, o agregado familiar constituído pelo casal Samson e Mônica Mavia, com os filhos Paulo, 17 anos, frequentando a 12ª classe, Juvenal, com 19 anos, frequentando o segundo ano do curso de Contabilidade e Auditoria, Senhor Magala, ok? Sem nenhuma ocupação e pai da senhora Mônica Mavia, e, por último, Andrade, que é filho de Samson, com 26 anos de idade, trabalhador na PwC Moçambique. Esses obtiveram no ano passado, a título de remunerações, os rendimentos. Okay? O Sr. Samson oferiu 1.200.000 meticais no ano passado, no ano transato. A Mônica, que é sua esposa, oferiu 1.500.000 meticais. Paulo Mavia, é estudante e não possui nenhum rendimento, nenhuma fonte de renda. Juvenal, estudante e também não possui nenhum rendimento. Senhor Magala também não possui nenhum rendimento. Mas, no entanto, Andrade, Mavia, filho do senhor Samson, oferiu 2 milhões de meticais no ano passado. Ok? 2 milhões no ano transato. O que se pretende? Ok? Como deve proceder para declarar o rendimento? Ok? Essa questão, como se deve proceder para declarar o rendimento, pode ser respondida da seguinte forma. Existindo um agregado familiar, o imposto é devido individualmente por cada pessoa que o constitui e pelos de que a mesma é titular. O que isso quer dizer? O imposto é declarado individualmente por cada um pelo rendimento que essa pessoa é titular. Por outras palavras. Assim sendo, no caso específico, nesse contexto específico, o Samson, a Mônica e o Andrade devem declarar individualmente os seus rendimentos que são titulares. Os 1 milhão, o Samson deve declarar 1.200.000, a Mônica 1.500.000 e o Andrade 2 milhões. Isso se faz no ano seguinte, ok, ao que aqueles rendimentos foram oferidos, ok, através do preenchimento de uma declaração. Então, cada um desses três, Samson, Mônica e Andrade, deve apresentar uma declaração do seu rendimento individualmente. Okay? Então, essa é a solução para a linha A. A linha B. A autoliquidação é obrigatória para todos. Justifique a resposta. Antes de avançar, o que é autoliquidação? Autoliquidação é quando, de forma autônoma, o sujeito passivo calcula o imposto, o IRPS a pagar ou a receber, ok? E o faz o pagamento de forma autônoma, ok? Não sendo autoridade tributária a fazê-lo, o cálculo, a liquidação da dívida do imposto que esse sujeito passivo tem. Então, nesse contexto, qual é a resposta?
A autoliquidação é obrigatória para todos? Ok? Temos aqui a resposta, que diz: a autoliquidação é obrigatória para todos titulares de rendimento da segunda categoria, com contabilidade organizada facultativa para os restantes. Só através desse trecho conseguimos responder a linha B. A autoliquidação é facultativa para a primeira categoria, terceira, quarta e quinta categoria, sendo que para a segunda categoria, ela é obrigatória. Portanto, o titular de rendimento da segunda categoria, ele deve fazer a autoliquidação do imposto, ok? De acordo com o número 2, ok? De acordo com o número 2 do artigo 58 do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, ok? Então, fica aí a dica, faça a revisão desse artigo e aprofunde sobre essa matéria. A linha C pede-nos para calcular o imposto a pagar ou a receber. Okay? Nós vamos calcular o imposto a pagar ou receber apenas do Samson, okay? Do sujeito passivo Samson, okay? Ficando o cálculo do imposto a pagar ou a receber da Mônica e do Andrade como TPC, trabalho para casa. Você o fará, será capaz de fazer após a esse vídeo. Então, vamos a isso. Temos aqui a descrição, valores e a base legal, não é? É aqui onde nós vamos seguir com todos os procedimentos para o cálculo do imposto a pagar ou a receber. Para isso, precisamos ter um rendimento. Então, teremos aqui o rendimento bruto, primeira categoria, ou seja, salário. Estamos a falar de rendimento de primeira categoria. O que são rendimentos de primeira categoria? São rendimentos resultantes de trabalhos na conta de outrem. Okay? Trabalhos na conta de outrem e também trabalhos resultantes de contrato de prestação de serviço, que é quando prestado de forma individualmente, a uma única pessoa. Então, temos o rendimento bruto da primeira categoria. Após ter o rendimento bruto da primeira categoria, devemos o rendimento bruto, no geral. Após ter o rendimento bruto, temos que calcular as deduções. Devemos subtrair as deduções. E para isso, deduções do rendimento, de acordo com o artigo 29 do Código de Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares, o rendimento da primeira categoria ele é entregue ao seu titular na sua fórmula bruta, ou seja, sem nenhuma dedução. É por isso que aqui teremos 0, não é? Não faremos nenhuma dedução a princípio, porque o rendimento da primeira categoria é entregue ao seu titular sem nenhuma dedução. Ok? Não sei o que nós faremos a seguir. Teremos o rendimento líquido. Após o rendimento líquido, temos que calcular as deduções de perda. Então, deduções de perda. Teremos aqui 0, não faremos nenhuma dedução de perda, pois não é aplicável. De acordo com o artigo 50 do Código de Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares, não é aplicável, aplica-se
deduções de perda para rendimentos da segunda categoria e as demais categorias. Isso porque o que são deduções de perda? Deduções de perdas são as deduções referentes ao resultado líquido negativo observado nos anos anteriores. Okay? Então, faz-se dedução daquele resultado líquido negativo dos anos anteriores. Tratando-se de rendimento da primeira categoria, não se aplica-se na segunda categoria e as demais categorias. Okay? Após isso, vamos calcular. Após isso, né, teremos o rendimento líquido, ok? Desculpa, teremos o mínimo tributável, ok? Mínimo tributável, ok? Isso é estabelecido no artigo 56, número 1 do Código de Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares, ok? O artigo 56, número 1, ela estabelece que não deve ser tributado o valor inferior ou igual a 225 mil anual. Ou seja, anualmente, apenas deve ser tributado o excedente deste valor. Então, temos algum excedente, neste caso, temos sim um excedente. Faremos a diferença entre o rendimento líquido e o mínimo tributável. Então, isso vai nos dar rendimento coletável de 975 mil meticais. Então, esse rendimento coletável vai ser tributado. Este é o excedente após a subtração dos 225 mil meticais. Ok. O procedimento que nós iremos usar agora vai ter que ser subsidiada de uma tabela. Okay? Temos que usar uma tabela. Essa tabela de taxa geral que será usada para a tributação. Então, temos aqui o rendimento coletável de 975 mil meticais. Okay? Socorremos-nos da tabela de taxa geral no artigo 54. Tá? 975 mil meticais está dentro do intervalo de 504.001 a 1.512.000. Portanto, a taxa que nós usamos é de 25%. Voltando para o exercício, 975 mil a multiplicar por 0,25 será igual a 243.750 mil. Portanto, isso de acordo com o artigo 54 do Código de Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares. Após se multiplicar o 0,25 do rendimento coletável, nós devemos efetuar o abate. O abate, o valor a abater, é o valor que está no intervalo em que se encontra o rendimento coletável, os 950 mil. Está dentro desse intervalo e a parcela a abater é de 35.700. Então, a parcela a abater será igual a 35.700. Então, o artigo 54, de acordo com o artigo 54 do Código de Imposto das Pessoas Singulares, coluna C. Então, a subtração de 243.750 e 35.700 será igual a 208.050. Então, teremos já coleta. Após se efetuar a subtração da parcela a abater, ter-se a coleta, vamos agora efetuar deduções à coleta. Okay? São deduções relativas à situação familiar, deduções em relação à retenção na fonte. Então vamos clicar. Vamos aqui. Deduções à coleta, 2.700.000. Okay? Será de 2.700.000, que é a soma de 1.800
2.600, ok? Porque o sujeito passivo tem dois dependentes. Então, veja o artigo 60, número 1 do Código de Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares. Então, faremos aqui 208,50 menos 2.700. Isso vai dar 205.350. Então, o IRPS devido é de 205.350. Não é tudo. Após se ter o imposto devido, devemos subtrair das retenções na fonte. Nesse caso específico, nesse exercício específico, nós não temos retenções na fonte. Então, o nosso IRPS será de 205.350. Então, será o IRPS a pagar de 205.350. Então, este é o vídeo de hoje sobre o cálculo do IRPS, primeira categoria. Mais vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Até mais.